Capítulo 14. Um gerador cor mostarda e maionese. Em 1956, fiz outra viagem aos Estados Unidos, mas sozinho desta vez. Eu havia recebido convites para falar em muitas igrejas e em algumas convenções da Fraternidade do Evangelho Pleno. Comecei a sentir a consciência pesada por causa do nosso trabalho entre o povo pobre da cidade de Cabo, na África. Vínhamos acrescentando mais e mais equipes de testemunhos ao nosso grupo e estávamos distribuindo milhares de livros. Mesmo assim, ainda havia multidões não atingidas pelo Evangelho. Ocorreu-me, enquanto orava, que poderia realizar um trabalho de evangelização melhor se tivesse outro gerador de eletricidade. Eu sabia, por experiência anterior, que multidões acorreriam a uma área iluminada onde o Evangelho estivesse sendo pregado. Enquanto orava, tive uma visão. Era como um filme passando diante de meus olhos. Um filme de um gerador portátil Roman. Era verde com capacidade de 110 a 115 watts. 1.500 watts e custava $300. Tive o impulso de pegar o telefone imediatamente e tentar localizar aquele gerador. Mas assim que comecei a virar as páginas amarelas da lista telefônica, pareceu-me que Deus me falava: não, você não precisa sair à procura desse gerador. Confie em mim, eu o levarei até você. Diante disso, pus de lado a lista telefônica e deixei o assunto nas mãos de Deus. Entretanto, com o pressentimento de que não demoraria muito, eu precisaria da informação fornecida na visão. Anotei os detalhes em uma pequena caderneta que guardei no bolso do paletó. Dias depois, deixei Minneapolis e voei até Fort Worth, no Texas, para falar noutra convenção. Depois de um dos cultos, alguns senhores cristãos se sentaram ao redor de uma mesa comigo em um restaurante para conversar a respeito do trabalho na África. Nós gostaríamos muito de ajudá-lo, um dos homens falou. Há alguma coisa de que vocês estejam precisando? Ah, sim, admiti. Precisamos de um gerador elétrico. Sabe qual o tipo? Sim, precisamos de um gerador Roman de 110 a 115 watts e 1.500 watts. Deus me mostrou esse gerador em uma visão. Mostrou? Quando? Há poucos dias. Sei exatamente como ele é. Até quanto custará? Escutem, um dos homens se adiantou. Há um cidadão no centro da cidade que dirige uma loja de excedentes do exército. Por que não vamos lá vê-lo? Quem sabe se ele não tem um bom gerador à venda. Todos concordaram que deveríamos ir imediatamente. E desde que a ideia não era minha, concordei em acompanhá-los, porque essa poderia ser a vontade de Deus. Quando chegamos à loja, um dos meus amigos disse ao proprietário que estávamos à procura de um gerador elétrico portátil. Sim, senhor, ele nos atendeu. De que tamanho precisa? De um pequeno, respondi. Sempre entender divulgar os detalhes. Por que o senhor não nos mostra o que o senhor tem no seu estoque? Certo, o negociante concordou. Acho que tenho exatamente o que procuram aqui deste lado. E nos levou a outra sala para mostrar um grande gerador pintado de vermelho brilhante. Não é uma beleza? Perguntou sorrindo. Sim, é bonito, sem dúvida, respondi. Mas não é o que eu quero. Mas espere até ouvir o preço, ele disse. Este gerador poderá ser seu por apenas $375. E esse é o melhor portátil que eu tenho. Não, falei, não era essa a cor certa. Acho que ele pensou que eu estava brincando, porque ignorou completamente o que eu disse e me propôs um preço mais baixo. 350? Não, não posso comprá-lo. 345? Não, o senhor não compreende. Não é a cor certa. O senhor só tem esse? Oh, não, ele replicou. Tenho mais. Olha aqui para este. Estava pintado de cinza. Não, insisti. Essa também não é a cor correta. O senhor tem outro? Ele olhou para mim como se eu fosse algum maluco. Bem, tenho esse aqui, cor de laranja, e aquele outro vermelho, e este azul. O senhor gosta de alguma dessas cores? Não, respondi. Nenhuma dessas cores satisfaz.
Há mais um que o Senhor não nos mostrou? Não, ele disse. Os senhores viram todos os meus portáteis. O senhor tem certeza? Foi então que um dos companheiros que vieram conosco gritou: Ei, camaradas, há um escondido aqui atrás. Oh, sim, o proprietário falou. Eu havia esquecido esse. O homem se afastou e puxou o gerador para onde pudéssemos todos vê-lo. Imediatamente meti a mão no bolso do paletó e tirei minha caderneta. Prestem atenção agora, falei. Essa é minha caderneta de anotações. E aqui está escrito aquilo do que preciso. De que marca é esse gerador? Roman. Certo. Qual é a cor? Verde. Qual é a voltagem? 110 a 115 watts. Quantos watts? 1,5 kilowatts. Quanto dá isso em watts? 1.500 watts. Muito bem. Qual é o preço? Diga-me. Não, diga-me o senhor. Certo, $300. Com um largo sorriso no rosto, caminhei até perto do homem e passei a mão na minha caderneta. Amigo, falei, quer ter a bondade de ler o que está escrito aqui? Foi isso que Deus me disse há poucos dias. Ele passou os olhos pela minha lista de especificações e balançou a cabeça em sinal de admiração. Finalmente, aquele gerador que viria a ser valioso nas muitas reuniões ao ar livre que eu promoveria quando voltasse à cidade do Cabo foi embarcado para a África. Entretanto, ainda havia um grande problema a enfrentar. Como eu transportaria aquele gerador quando retornasse à África? Eu não possuía automóvel. Era muito difícil entrar carros na África. Enquanto eu estava no serviço militar, haviam me permitido usar veículos do exército. Mas agora, vivendo por conta própria, eu tinha de caminhar ou pedir carona onde quer que eu fosse. Quanto mais eu pensava, mais certeza tinha da inutilidade daquele gerador sem um carro para transportá-lo. À vista disso, resolvi requerer ao governo uma licença especial de importação assim que voltasse à África, de modo que eu pudesse comprar um carro de fabricação norte-americana. Muitos de meus amigos me avisaram quão difícil era obter tais licenças. Somente as pessoas mais importantes conseguiam importar carros, disseram-me, e a menos que algum alto funcionário do governo usasse a sua influência pessoal em meu favor, seria inútil tentar. Um de meus amigos forneceu-me o nome de um senador cristão que seria capaz de me ajudar. Mas quando orei sobre como proceder, pareceu que Deus dizia: tudo o que você precisa fazer é pedir-me. Você não precisa entrar em nenhum conchavo. Se você apenas pedir em meu nome, eu o farei. Por isso, decidi não falar com o senador e, em vez disso, fui diretamente ao escritório de importação do governo e solicitei um formulário para requerer uma licença de importação. Escrevi no formulário que queria um automóvel Chevrolet modelo 1956 com as cores ouro e amarelo. Fui então na casa e contei a Joyce o que havia feito. Ouro e amarelo? Ela gracejou. Por que essas cores tão malucas? O que é que há? Retruquei. Você não gosta de mostarda e maionese? Bob, ela disse rindo. Onde você já viu falar de um pregador guiando uma coisa assim? Sou capaz de apostar como eles nem mesmo fabricam um carro pintado desse jeito. Fabricam sim, repliquei. Eu vi um em minha última viagem aos Estados Unidos e então decidi naquele dia e naquela hora que era assim que o carro que eu queria deveria ser. Ela se deixou cair pesadamente na grande cadeira da sala e riu até as lágrimas. Oh, Bob, ela falou entre as gargalhadas, você é demais. Bem, não parecia muito fácil que eu viesse a obter a licença de importação, mas eu tinha a promessa de Deus e por isso continuava firme na fé. Enquanto estava esperando, encontrei-me certo dia com um missionário que tentava obter uma licença para importar um caminhão. Você sabe, ele falou, essas licenças valem seu peso em ouro nesses dias. Sim, eu sei, respondi. Você espera obter a sua? Bem,
Será difícil, ele replicou, mas consegui a interferência de um senador. Por isso, continuo esperançoso. Mais tarde, conversando com ele, verifiquei que o senador era o mesmo que me fora recomendado por um amigo. Bem, falei, também preenchi um requerimento, mas encaminhei diretamente ao escritório de importação. Você fez isso? O missionário caçoou. Sabe onde seu requerimento vai chegar? Não. Aonde? Na cesta de lixo. Embora isso parecesse desencorajador, eu continuava louvando a Deus por aquela licença. Cerca de 2 semanas após eu ter dado entrada no requerimento, recebi uma carta do escritório de importação. Quando abri o envelope, lá estava a licença. Aqui está ela, gritei para Joyce. Isso é realmente a licença? Ela duvidou. Sim, Deus vai nos dar um carro. Ulalá, ela exclamou. Aí vem mostarda e maionese. Seria melhor que você acreditasse, brinquei. Deus me dá o que eu peço. E agora que eu havia conseguido a licença, estava pronto para enfrentar o grande obstáculo seguinte. E como ele era grande. Eu tinha uma licença, mas não tinha dinheiro. Como você pode pensar em conseguir um carro sem dinheiro? O diabo zombou. Não tenho uma resposta satisfatória para tal pergunta. Então resolvi ignorar o pensamento e deixar que Deus cuidasse dos detalhes. Posteriormente, naquele mesmo ano de 1956, fiz outra viagem aos Estados Unidos. Desta vez encontrei um bom amigo cristão, Albert Seitz, que se ofereceu para me transportar com sua caminhonete onde quer que eu quisesse ir. Assim, durante 2 meses e meio, viajei largamente pelo país na caminhonete. Toda vez que cruzávamos um Chevrolet pintado de ouro e amarelo, eu falava alto e claro: agradeço-te, Senhor, essa é a pintura do carro que eu quero. Alberto ria e dizia: você realmente acredita que vai consegui-lo? É claro que acredito, eu replicava. Deus me disse. Finalmente, chegamos a Hampton, em Iowa, e Albert tinha de voltar para casa. Deixou-me na residência de um irmão em Cristo chamado Floyd Matthews, que deveria levar-me a Minneapolis, onde eu pregaria em uma convenção dos homens de negócio do Evangelho Pleno no dia seguinte. Em 1 hora, Floyd estava pronto para a viagem. Assim que passamos a correr na estrada principal, ele quis saber tudo acerca do trabalho que eu estava fazendo para o Senhor na África. Expliquei sobre todas as equipes de testemunho e as reuniões ao ar livre e como muitas vezes viajávamos de carona de um lugar para o outro. Irmão Tom, ele disse, você precisa de um carro na África, não é verdade? Oh, sim, respondi, mas o Senhor vai cuidar disso. Eu já lhe pedi um Chevrolet novo. Ah, é isso? Ele comentou. E de que cor você gostaria que fosse o novo Chevrolet? Ouro e amarelo, respondi. Mostarda e maionese. Ele se desmanchou em tremendas gargalhadas. Por aqui, a maior parte dos pregadores guiam carros pretos, ele disse. Eu sei, respondi, mas eu gosto de ouro e amarelo. Está bem, cada um com seu gosto pessoal, ele caçoou. Quando chegamos a um hotel em Minneapolis, Floyd me disse, irmão Tom, quero que venha visitar-me dentro de 2 meses, pode ser? Bem, acho que sim, respondi, puxando minha agenda do bolso. Deixe-me ver. Sim, posso voltar aqui dentro de 10 semanas. Ótimo, ele exclamou. Esperarei ansioso a sua visita. E com isso, partiu. No dia seguinte, começou a convenção dos homens de negócio do Evangelho Pleno, no mesmo hotel em que eu estava hospedado. Oradores notáveis ministraram durante toda a semana. O Espírito Santo foi derramado sobre muitas pessoas. Houve uma reunião particularmente que jamais esquecerei. Demos Shakarian, presidente da Associação Internacional dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno, estava ali naquela noite. Também estava presente o Dr. Mordecai Han, evangelista batista que havia levado Billy Graham a Cristo. No final do culto, foi feito um convite aos intercessores que quisessem ir a uma sala designada como sala de oração. Assim que o convite foi anunciado, dirigi-me rapidamente para a sala de oração para ajudar da maneira que pudesse.
Mas, para minha surpresa, a sala estava tão cheia que só consegui ficar na entrada e orar em silêncio pelos que estavam lá dentro. Depois de ter orado por algum tempo, levantei a cabeça e fiquei um tanto surpreso ao deparar-me com Mordecai Han de pé ao meu lado, observando tudo o que acontecia. Inúmeras pessoas na sala de oração receberam o batismo no Espírito Santo naquela noite e falavam em línguas. Entre elas havia bom número de ministros luteranos, o que em 1956 era praticamente inaceitável. Enquanto o Espírito Santo descia sobre essas pessoas, Mordecai Han voltou-se para mim chorando. E pensar que eu venho combatendo a manifestação das línguas há quase 60 anos. Voltei para o meu quarto naquela noite, rejubilando-me no Espírito. Senhor, disse comigo mesmo, isso é maravilhoso. Todas as classes de pessoas estão se submetendo ao Espírito Santo. Daquela convenção, fui a muitas outras reuniões e testemunhei centenas de milhares de salvação e cura. Mas as 10 semanas terminaram e eu sabia que deveria voltar à casa de Floyd Mitfield como prometera. Na verdade, eu não tinha ideia de por que deveria voltar à casa de Floyd, mas Deus parecia assegurar-me que essa era a sua vontade. E tal impressão foi confirmada quando meu caminho cruzou com o de Albert Seitz e sua caminhonete novamente, e ele se ofereceu para me levar à casa de Floyd uma vez mais. Era aproximadamente meia-noite quando chegamos à casa de Floyd. Tudo estava escuro. Como Albert já estava de fora do carro, disse: "Espere aqui, vou ver se consigo despertar alguém." Deixou a caminhonete com o motor funcionando e desapareceu na escuridão. Sentindo o cansaço da longa viagem, resolvi descer para espichar o corpo. Os faróis da caminhonete estavam acesos e iluminavam a grande garagem dupla de Floyd. Despreocupadamente, olhei através da vidraça da porta daquela garagem. Vi lá dentro, iluminado pelos faróis, um Chevrolet ouro e amarelo. Em poucos minutos, Albert estava de volta, pegando minha bagagem e levando-me para casa. Depois que entramos e trocamos cumprimentos, Floyd me disse: "Você espiou na garagem, não espiou?" "Espiei", admiti sorrindo. "E o que foi que você viu?" "Eu vi um Chevrolet ouro e amarelo." "Isso mesmo", ele disse. "Aquele carro é seu. O carro que o Senhor me disse para comprar para você." Meus olhos se encheram de lágrimas à medida que descia as escadas rumo à garagem e ele me entregava as chaves. "Aí está", ele disse. "Tome conta dele, é todo seu." Quando me sentei atrás do volante daquele carro novo, em folha, tudo o que pude fazer foi curvar a minha cabeça e dizer chorando: "Eu te agradeço, Jesus, eu te agradeço, eu te agradeço." Quando voltei à África, pus imediatamente meu mostarda e maionese em atividade. Encaixei meu gerador e viajei a muitas aldeias para pregar o evangelho ao ar livre. Multidões compareceram tanto para ver o carro e a luz elétrica como para ouvir o evangelho. E Deus honrou sua palavra e milhares foram salvos e curados. Certa noite, realizamos uma reunião em Artlone, subúrbio da cidade de Cabo. Sem que eu soubesse, estava presente na reunião uma senhora Bates, que costumava frequentar a igreja no passado e sofria de uma ruptura na bexiga. 6 anos atrás, quando um bandido invadiu seu apartamento no 2º andar, ela se trancou às pressas no banheiro. Em pânico, tentou sair pela janela, mas sofreu uma queda e se feriu gravemente. Levaram-no rapidamente para o hospital, onde foram feitas chapas de raio-x. As chapas mostraram uma ruptura na bexiga e vários ossos fraturados. Mas, sem dinheiro suficiente para uma cirurgia na ocasião, ela pediu que a levassem para casa, onde tentaria recuperar-se como fosse possível. O doloroso resultado foi que, depois do acidente, a senhora Bates só conseguia reter pequena quantidade de líquido na bexiga. Durante 6 anos, ela não ousou beber uma xícara de café ou de chá antes de ir para a cama. Nem mesmo tinha condições de frequentar a igreja ou outro lugar qualquer por causa disso. Era um milagre que tivesse sobrevivido, mas, evidentemente, Deus a estava poupando e dando-lhe tempo para que se recuperasse de sua frieza espiritual.
Chegou então a noite em que a senhora Bates compareceu à nossa reunião em Athlone. Sentada ali, ela me ouviu dizer: se há alguém aqui que deseja reconciliar-se com o Senhor, esta noite fique de pé, eu vou orar por você. Ela se pôs de pé juntamente com muitos outros e voltou para o Senhor. Após a oração eu disse: agora, se há alguém aqui que está doente, vem aqui à frente. Daqui a alguns minutos vou orar pelos enfermos. No entanto, a senhora Bates apenas continuou de pé onde estava, fixada ao chão. Era difícil para ela crer nesse negócio de cura. Sua igreja ensinava que os dias dos milagres pertenceram ao passado e que a cura não é para hoje. Por isso, ela achou melhor ficar onde estava e observar. Na noite seguinte, ela voltou. Quando fiz o convite para a cura, ela estava entre os primeiros a virem à frente. Quando chegou o momento de orar por ela, perguntei: senhora, do que a senhora deseja ser curada? Senhor, ela respondeu, eu não vim aqui para o Senhor orar por mim, para curar-me. Eu vim para dizer ao Senhor e a todas essas pessoas aqui presentes que na última noite se operou em mim uma cura maravilhosa. Na última noite, eu não conseguia me lembrar de ter orado por ela. Sim, ela confirmou. Quero dizer-lhe que na última noite vim aqui com uma ruptura na bexiga. Nos últimos 6 anos, eu só conseguia reter muito pouco líquido em meu corpo. Mas, na última noite, enquanto o Senhor estava orando pelos outros, algo estranho aconteceu em mim. Senti uma mão invisível massageando minha bexiga. Nesse momento, a senhora Bates começou a chorar. Eu nunca ouvira algo parecido antes. Diga-nos exatamente como a senhora se sentiu. Pedi, provocando mais informações. Ela disse, sorrindo entre as lágrimas. Foi realmente embaraçoso. Foi como se dedos quentes massageassem a minha bexiga. Não consigo dar uma explicação melhor do que essa. Tudo o que eu sei é que eu fui para casa e tomei uma xícara de café com meu marido antes de me deitar, algo que não faço há 6 anos. E isso não lhe trouxe nenhuma perturbação? Não precisei levantar-me a noite inteira. Por isso, quando acordei essa manhã, percebi que tinha sido curada. E a senhora tinha uma ruptura na bexiga? Sim, ela respondeu. Minha ficha está no hospital Groterskurst. Tenho uma nova radiografia marcada para terça-feira para uma provável cirurgia. Enquanto eu conversava com ela, Deus me mostrou que, embora sua bexiga estivesse curada, a senhora Bates ainda sofria os efeitos da ruptura, que não haviam sido curados por completo. Então, simplesmente impus minhas mãos sobre ela e a declarei inteiramente curada em nome de Jesus. Ela tremia sobre a ação do poder de Deus. E agora? Perguntei, o que aconteceu? Ela exclamou. Senti de novo aquela mão massageando meus ossos. Eles estalaram no momento em que se ajustaram aos seus lugares. Na terça-feira, como depois me contou a senhora Bates, ela foi ao hospital para ser radiografada. Enquanto estava na sala de espera, relatou aos outros doentes não hospitalizados o que havia acontecido. Não demorou muito, 2 médicos que a ouviram conversando disse-lhe: senhora, sua conversa está perturbando os outros pacientes. Venha conosco. Levaram-na a um quarto e lhe ofereceram uma cadeira. Agora então, eles disseram, conte-nos a história de que você estava contando àquelas pessoas lá fora. Então, enquanto ouviam sem acreditar, ela repetiu tudo. Finalmente, o mais velho dos 2 disse ao mais moço, traga a ficha dela. Dentro da pasta da senhora Bates, eles encontraram a chapa do raio-x que mostrava a fratura e a ruptura da bexiga. Não saberemos se houve alguma alteração enquanto não fizermos novas radiografias, o médico mais idoso falou. Foram então para a sala de raio-x e em seguida ficaram em um consultório esperando o resultado. Após cerca de 1 hora, o médico entrou e em silêncio olhou para a senhora Bates por um momento. Por fim, um tanto abruptamente falou, pode ir para casa, senhora Bates, a senhora está curada. Louvado seja Deus, ela falou rindo. O que foi que eu disse aos senhores? O médico sorriu totalmente enquanto ela saía do quarto. Quando a senhora Bates me contou essa história, vários dias depois, eu disse baixinho, agradeço-te, Senhor, por um gerador e por um carro cor de mostarda e maionese.